o olhar do professor precisa mudar urgentemente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para você poder entender sobre o que eu estou querendo falar. Vou dar um exemplo de um caso que eu atendi de uma criança de 4 anos, né, com uma inibição muito grande, quase não falava, quase não se manifestava. Uma criança muito quietinha, uma criança que também tinha um problema de reter o cocô, de ter medo de fazer cocô. Então, assim, resumidamente, essa criança tinha medo de se soltar. Uma criança que pouco falava, uma criança que não queria ir para a escola, né, que chorava para ir na escola. Então essa criança com essa queixa e com essa problemática chegou até a mim. Recentemente, essa criança recebeu alta. Então como que essa criança está hoje? Está uma criança desinibida, uma criança que conversa, uma criança que se manifesta, uma criança que conta histórias, que diz o que pensa, que não retém mais o cocô, que vai até o banheiro. Então, uma criança muito diferente, certo? Então, primeira criança que foi encaminhada também para o psicólogo, que a mãe também sentiu essa necessidade de trazer, né? Muito inibida, né? E hoje essa criança está bem mais desinibida, se manifestando, está solta, né? Inclusive, recebeu alta e não precisa mais da psicoterapia. Porém, gente, agora a professora está se queixando que a criança está muito agitada. E a professora questiona, será que ele tem TDAH? Então, olha só, nunca tá bom, né? Então, assim, sempre vai ter um problema. Vamos um pouco olhar para esse histórico. A criança inibida é um problema. A criança desinibiu é outro problema. Então, o que eu quero dizer com isso é que a criança, né, melhorou muito. Só que ela não teve esse reconhecimento dentro da escola, porque agora ela é considerada como agitada. E quando a mãe diz, mas ela recebeu até alta do psicólogo, ai, mas será que ela não tem TDAH? A psicóloga não percebeu, né? E como eu comentei com a mãe, vamos levar o histórico, né, da criança, toda essa mudança do comportamento da criança, que no meu entendimento só melhorou. O que eu quero dizer com esse olhar? O professor, quando ele olha para a criança, ele olha sempre procurando um padrãozinho, certo? Então, olha só, não é nem para ser muito inibido, mas também não é para ser muito desinibido. Gente, isso não existe, né? Para uma criança que está em desenvolvimento, como que ela vai chegar nessa posição absolutamente harmônica, né? Então ela considera que agora a criança está muito agitada, atrapalhando a aula, enfim. Agora, cabe ao professor, à instituição escolar, né, também poder lidar com isso. Lidar com o comportamento da criança que tem 4 anos, vamos levar isso em consideração. Então, uma criança de 4 anos é sim mais agitada, uma criança de 4 anos tem mais dificuldade de centrar, de focar, de prestar atenção. Ela quer e ela tem necessidade, inclusive a educação infantil deveria ter mais atividades de corpo, atividades corporais, com brincadeiras, com dança, com música, com um monte de coisa que use o corpo, porque a primeira infância precisa do corpo, mais do que ficar sentadinho prestando atenção e fazendo atividade. A primeira infância precisa ser de atividades corporais, né? Atividades de movimento, atividades de experienciação, pegar, tocar, né? Sentir as experiências.
a primeira infância deveria ser atravessada de atividades assim, e não de atividades de ficar sentado prestando atenção. Eu acho até que TDAH não deveria nem ser uma questão de primeira infância, né? Não deveria nem chegar a cogitar uma coisa dessa. Porque não deveria nem ter atividade que tem que ficar sentado prestando atenção. Se isso acontece, isso é um erro. Um erro institucional, não um erro da criança, porque é direito da criança brincar, correr e se divertir. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é: tomemos cuidado, porque nós estamos responsabilizando as crianças por uma falha que é nossa, por uma falha que é institucional. E inconscientemente a gente está acatando isso, a gente está acatando, a gente está dizendo que é assim, uma criança de 4 anos não presta atenção. Né? Uma criança de 4 anos tem que estar brincando, tem que estar correndo, né? E não sentada prestando atenção. Então, o que eu quero dizer é esse o olhar. Precisa ter o entendimento da necessidade da primeira infância, precisa ter o entendimento da necessidade da criança e precisa principalmente ter o entendimento da melhora da criança, de como a criança está e não do quanto essa criança está dando trabalho para a gente, porque aí isso muitas vezes é uma questão institucional, para que a gente possa pensar dentro realmente da instituição e não necessariamente responsabilizar a criança, né, por algo que é a gente que deveria estar propiciando condições mais adequadas para uma criança, né? Então, para você ver essa situação que é para ser considerado uma melhora, né? Estão arrumando um outro problema, uma outra questão para essa criança, né? E também para a família, porque a mãe fica assim, ai, será? Será que é isso mesmo, né? Mas ai, tô percebendo que ele tá mais agitado, tô percebendo que ele tá assim, né? Mexendo a perna, enfim. Aí já inculca também a mãe com a questão da criança. Então, a importância é que os professores possam também entender a infância de uma outra forma, ter um outro olhar sobre a criança e sobre a necessidade das crianças. A gente precisa urgente falar sobre isso, porque as crianças estão pagando esse preço. Então, vamos começar a falar, certo? Até o próximo vídeo. Tchau!